Sejam muito bem-vindos neste que é o canal Aulas Online Moçambique. Eu sou o professor Juan Jorge. Quero aqui aproveitar este momento para trabalhar convosco neste mini-teste, que é um teste que foi feito na turma dos revoltados num processo de preparação para exame de admissão. Aqui tem vários exercícios da UMP, Academia Militar, a CIPOL, todos misturados, dependendo do tópico, capítulo e unidade. Então, eu acho que resolvendo convosco isto, estarei a vos preparar certamente para o ensino superior. Vocês vão poder aprender muito aqui e tirar vossas dúvidas na resolução de alguns exercícios que são muito frequentes nos exames de admissão de matemática. Então, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal para que isso possa acontecer de uma forma muito frequente. Então, vamos a isso. Olha pessoal, eu tenho aqui o enunciado físico, mas fiz alguns screenshots aqui que vocês podem acompanhar diretamente na tela. Por exemplo, número 1, sem perder muito tempo, porque é um teste com muitas questões. Então, número 1, indo direto, diz o que é? Simplificando a expressão, a raiz cúbica de 5 elevado a 15 mais 3 elevado a 13 sobre 5 elevado a 12, encontramos o que é aqui? Essa expressão aqui, vou passar por aqui ao lado. É uma expressão tipo raiz cúbica de quê? De 5 elevado a 15, mais, temos aqui 5 elevado a 13, ok? Acho que tem oscilação de internet aqui sobre 5 elevado a 12. Numa primeira fase, vocês sabem o que é que para poder simplificar é importante encontrar termos comuns, ou seja, termos similares. Aqui temos 5 elevado a 15, eu acho que trabalhando com 5 elevado a 15... Dá para obter um 5 elevado a 13, como? Mantendo um 5 elevado a 13 vezes um 5 elevado a 2 por 2 mais 5 dá 15. Mas aqui temos 5 elevado a 13. Só por conveniência de colocar vezes 1, porque todo número sempre tem 1 a multiplicar. Aliás, conhecem mais ou menos essa dica. Sobre, embaixo tem 5 elevado a 12. Então, esta radical, raiz cúbica disto, dá para colocar em evidência o 5 elevado a 3. Então, tiro 5 elevado a 3, 5 elevado a 3 aqui. Então, coloco um 5 elevado a 13. Abro parênteses, então aqui sobra com 5 ao quadrado, que é 25. Mas aqui sobra 1 apenas, sobre 5 elevado a 12. Ok, muito interessante. Então, já dá para ver que temos bases iguais, expoentes diferentes aqui na divisão, ok? Porque isso está a multiplicar. Então, dá para simplificar em 5 elevado a 13. Com 5 elevado a 12, teremos uma raiz cúbica de quanto? Vamos fazer apenas 13 menos 12. 13 menos 2 dá 1. Então, teremos um 5 elevado a 1. Abrir parênteses. 25 mais 1, posso colocar logo 26, né? Posso colocar logo 26. Então, isso dá raiz cúbica de quanto? Isso dá raiz cúbica de 5 vezes 26. 5 vezes 26 dá 130. Então, isso é que está representado na alternativa B deste teste. Ok? Eu estou habituado a dizer deste exame, mas é deste teste, porque isso é um mini teste. Então, é a alternativa B. O número 2 é um exercício que já foi cobrado no exame da OM 2013, de Matemática 2013, tal como podem ver aqui, foi o número 28. É um exercício muito interessante. Diz se uma das raízes dessa equação é 4 vezes maior que a outra. Então, o parâmetro A da equação. O que podemos fazer aqui, professor Juan Jorge? Dizem uma das raízes dessa equação é 4 vezes maior que a outra. Será que vamos dizer delta é maior que zero? Delta é igual a zero. Mas quando delta é igual a zero, temos uma solução dupla. Delta é menor que zero, não temos solução. Delta é maior que zero, temos soluções reais diferentes. Não tem nada a ver com o que estão a fazer aqui. A única condição que temos é essa que é dada aqui agora. Quando dizem que uma das raízes é 4 vezes maior que a outra. Então, podemos fazer o quê? Passar essa expressão por aqui. A expressão é dada por x. Dizem que uma das raízes desta equação aqui é 4 vezes maior que a outra. Então, vamos dizer x1 é igual a 4 vezes x2. Ou seja, uma das raízes é 4 vezes maior que a outra raiz, que é a segunda. Pode escrever x2 é 4 vezes x1, não vai mudar o cálculo. Agora, se essa é a única condição que envolve x1 e x2,
devemos procurar uma outra condição que envolve x1 e x2. Uma outra condição que envolve x1 e x2 só pode ser soma e produto que pode nos ajudar. A forma diz a soma, que é x1 mais x2, é igual a... O que diz a forma? Que a soma é igual a menos b sobre a. Recordam disso? E que o produto das raízes numa equação quadrática é c sobre a. Então, olhando aqui a soma das raízes dessa equação, será menos b. O valor de b é a. Então, será menos a sobre 1. Então, a soma será igual a menos 1. E menos a, pessoal. Menos a, não menos 1. Então, o produto será igual a c. Qual é o valor de c? É 1 e o valor de a é 1. Então, será 1 sobre 1. Então, o produto das raízes é 1 nessa equação. Então, a soma é menos a. Então, podemos colocar x1 mais x2 é igual a menos a. Porque isso significa soma das raízes. O produto das raízes é mesmo que multiplicar x1 vezes x2. É multiplicar as raízes. O produto das raízes é igual a 1. Ok, já está a ficar claro. Porque aqui eu tenho uma equação que envolve x1 e x2. Aqui também tem uma outra equação que envolve x1 e x2. Então, posso isolar uma das variáveis, substituir uma das equações, vou ter uma incógnita, depois vou colocar... já ficou claro. Então, a escolha é minha. Se eu vou isolar o x2 daqui, substituir ali para obter logo o x1, mas deixa lá tentar fazer isso. Mas x1 já está isolado lá, posso pegar de lá, colocar aqui. Mas deixa lá isolar x2 aqui. Vamos lá ver. x2 será igual a quanto? x2 será igual a 1 sobre x1. Ok, x2 é 1 sobre x1. Então, pegando esta equação aqui, que diz x1 é igual a 4 vezes, né, que é igual a 4 vezes x2. Eu posso colocar aqui a expressão de x2 que eu encontrei lá. Então, terei x1 será igual a 4 vezes o x2, que é 1 sobre x1. Aqui sabe muito bem que esse x1 está dividido. Então, quando passa por lá, deve multiplicar. x1 ao multiplicar com x1, terei x1 ao quadrado, que é igual a 4. Então, logo x1 será igual a mais ou menos, não é isso que diz a propriedade, raiz de 4. Logo, x1 é igual a mais ou menos 2, porque raiz de 4 é 2. Então, eu tenho 2x1, tem um que é 2 positivo, tem outro que é 2 negativo. Para não ter muito cálculo, vou usar apenas o 2 positivo. Depois, vou usar a indução para encontrar a outra solução, caso seja um número negativo. Então, é de fazer o quê? De colocar aqui x2 será igual a 1 vezes x1. No x1 é de colocar o 2 positivo. Então, x2 será igual a quanto? 1 sobre 2 dá 0,5. Então, vou usar os dois. Agora vou dizer o x2 será igual a 1 sobre o outro x2 já é esse negativo aqui, a menos 2. Logo, x2 é igual a menos 0,5. Pessoal, eu já tenho x1 e tenho x2. Aqui eu tenho uma expressão aqui que diz que x1 mais x2 é igual a menos a. Então, a soma de x1, que é 2, né? Que é 2, mais o x2, que é 0,5, vai ser igual a menos a. Então, 2 mais 2,5 dá quanto? Dá 2,5, que é igual a menos a. Então, já sei que a só pode ser igual a só pode ser igual a menos 2,5. 1 já é igual a menos 2,5 usando esse número positivo. Se eu usar esse 2 negativo, esse 0,5 negativo, eu tenho um a que é igual a 2,5 positivo agora, a 2,5 positivo. Então, o a é igual a mais ou menos, né, é igual a mais ou menos 2,5. Então, o meu a ou é 2,5 é igual a menos 2,5. Por x1 é 2 ou é menos 2. O x2 é menos 0,5 ou 0,5. Então, o valor de a é igual a 2,5 ou menos 2,5. Então, é mais ou menos 2,5. Isso está representado claramente na alternativa D. Está representado claramente na alternativa D. Deixa lá ver, a alternativa D é esta aqui.
Então, para quem está a resolver exames de admissão, em algum momento já se deparou com esta questão e certamente teve alguma dificuldade ou conseguiu acertar. O número 3 diz o seguinte: ao calcular o discriminante de uma equação de segundo grau, obtemos imediatamente. Estão a dizer o quê? Ao calcular o delta numa equação quadrática, te dá uma equação quadrática x ao quadrado, não estou a gostar da minha caneta hoje, menos 4x está lenta, mais 3 igual a zero. Ao fazer o delta, o que é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ao calcular este discriminante delta aqui, antes de ter x1 e x2, que são as raízes da equação, você já tem alguma informação. Que informação você tem? Acerca da quantidade das raízes da equação, ou de sinal das raízes da equação, ou da possibilidade de fatoração, ou do nível de dificuldade na resolução da equação. Braga, uma das coisas que muita gente sabe sobre equações quadráticas é quando delta for menor que zero, a equação quadrática não tem solução, ou seja, tem zero soluções. Quando delta for igual a zero, a equação quadrática só tem uma única solução, ou seja, solução dupla, uma solução. Quando delta é maior que zero, temos duas soluções reais diferentes. Então, o delta nos dá informações acerca da quantidade das raízes da equação. Não tem nada a ver com o nível de dificuldade, fatoração, nem o sinal, mas sim se teremos zero soluções, uma solução ou duas soluções. Então, temos informação acerca da quantidade das raízes da equação. Esta era uma oferta, certamente. Pessoal, depois vem de seguida o número 4. O número 4 diz sejam t e s raízes diferentes da equação quadrática x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 239 igual a zero. Então, t menos 1 mais s menos 1 é igual a... Este é um exercício que foi cobrado no exame da OEM 2020 de Matemática 1, então foi cobrado nos exames mais recentes. Certamente, se você está a se preparar corretamente para os exames de admissão, já se deparou com essa questão. Como podemos escapar dessa equação aqui? Porque eles querem t elevado a menos 1, sei lá, talvez com os mãos apertadas as coisas podem ser claras, mais s elevado a menos 1. Mas dizem que t e s são raízes daquela equação. Vamos trabalhar um pouco essa expressão. Teremos 1 sobre t, não é isso? Já que tem expoente negativo, mas aqui terei 1 sobre s. Isto aqui é a soma de frações com denominadores diferentes, então tem que fazer MNC, colocar s aqui e colocar um t deste lado. S quando multiplica 1 fica com s mais, ok? O t quando multiplica 1 fica t. Então, sobre o s quando multiplica com t, ou t multiplica com s, fica com t vezes s, ou s vezes t. S mais t, se t e s são raízes da equação, então aqui estão a representar a soma das raízes da equação. S vezes t estão a representar o produto das raízes da equação, então... S mais t é a soma, por causa do mais, então é a soma das raízes da equação. S vezes t ou t vezes s é o produto das raízes da equação, então eu só tenho que olhar para aquela equação, extrair a soma e o produto dela, e acabou. Eu posso calcular ao lado até, deixa eu colocar aqui a equação x ao quadrado. Pessoal, vocês sabem muito bem que a soma das raízes é igual a menos b sobre a, então será menos 2. Será menos 2 sobre 1, que é a dessa equação, então a soma das raízes é exatamente menos 2. E sabem muito bem que o produto das raízes p é igual a c sobre a. O produto das raízes, que C é essa expressão aqui, de menos 1 sobre 239. Isto aqui dividido por A, que é 1. Vai continuar a ser aqui o menos 1 sobre 239. Então, colocando a soma e o produto aqui, a soma é apenas menos 2, né? A soma é apenas menos 2 sobre o produto que é menos 1 sobre 239. Todos nós dominamos matemática, sabemos que esse menos e menos corta, esse 2 terá que multiplicar com 239, isso vai dar 478 positivos, 478 positivos. Este número foi representado na alternativa C deste exame da OEM
2020. Então é assim que eu moro esse exercício que nós chamamos de número 4. O número 5 é um pouco mais interessante. Diz o que é? O gráfico de uma função do primeiro grau passa pelo ponto 40 e pelo vértice da parábola dada pela expressão x² menos 2x. Qual é a expressão analítica dessa função do primeiro grau? Essa aqui, essa anima, John. Vejam lá bem se entenderam. Dizem que existe uma equação linear, que é uma equação do primeiro grau. Essa equação passa pelo ponto 40. Mas também passa por um outro ponto que pertence à parábola, exatamente no vértice daquela parábola. Então, por outro lado, estão nos dar um problema de uma equação da reta que passa por dois pontos. Um dos pontos é o ponto 40, que já está claro ali, e o outro ponto é o vértice da parábola. Então, nós devemos descobrir as coordenadas do vértice daquela parábola. Então, vamos usar aquela forma de uma equação da reta que passa por dois pontos. Ou podemos criar um sistema, né, com a expressão y igual a x mais b. Mas vamos primeiro descobrir o vértice dessa parábola. Atenção, pessoal, o vértice da parábola de uma equação quadrática já tem formas específicas. X vértice igual a menos b sobre a e o y vértice igual a menos delta sobre 4a. Mas também tem outra forma de calcular x vértice, que é só x1 mais x2 dividido por 2. E o y vértice você pode calcular o valor da função quando x for igual ao x vértice. Estou a falar muito, vamos lá avançar aqui. Dá-nos uma equação aqui. Então aqui nos dá uma expressão f de x que é igual a x ao quadrado menos 2x. Não, aqui nesse software é mais interessante escrever. Eu estava a experimentar isso no Illustrator, porque lá aí não estava a dar certo. Estava muito lento. Agora, eles querem a equação de uma reta do primeiro grau que passa pelo ponto 40. Então nós devemos descobrir o outro ponto para poder trabalhar isto. Mas dizem que o outro ponto é o vértice dessa parábola. Então o que vamos fazer aqui? Para determinar o vértice, vamos usar a fórmula x vértice igual a menos b sobre 2a. Então será menos, qual é o valor de b? É menos 2 sobre 2 vezes a, que é 1. Então menos 2 dá 2 sobre 2 dá 1. Tendo o valor de x, para achar o valor de y, é só levar o valor de x e substituir ali. F de 1. F de 1 dá 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Isso dá 1 menos 2, logo dá menos 1. Então, este é o valor de y vértice. Y vértice dá menos 1. Mas se quiserem, pode calcular o y vértice usando a fórmula. Y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Vamos verificar que será fácil, porque o valor de c é 0. O delta já que é b ao quadrado menos 4 vezes ac, essa expressão será anulada. Então, delta será igual a b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, que é 4. Ao colocar aqui, vão ter menos 4 sobre 4 vezes 1, que vai dar também menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1. Então, em todo caso, o y vértice é menos 1, enquanto x vértice é 1. Então, este é o outro ponto. De preferência é o primeiro ponto, porque é o ponto 1 menos 1, que, ou seja, é o primeiro ponto antes do ponto da abscissa x igual a 4, enquanto o ponto da abscissa x igual a 1. Então, o segundo ponto é o ponto B com coordenadas 4, 0, que já dão ali no teste. Então, tendo esses dois pontos, a forma que podem usar muito bem, é a forma y menos y0 sobre x menos x0, que é igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0, Além dessa forma, conforme eu disse, vocês podem usar um sistema ou primeiro determinar declive, usando apenas essa parte aqui, determinar declive usando somente essa parte aqui, depois de determinar declive usar aquela forma da reta, y menos y0 igual a x menos x0. Mas essa forma é direta mesmo, porque você já tem o primeiro ponto, então já tem as coordenadas x0 e y0. E tem um segundo ponto, tem as coordenadas x1 e y1. Então vai fazer y menos o y0. O que é y0? Y0 é menos 1. Então vai ficar mais 1. Sobre x, coloca x menos x0. X0 é 1. É igual a y1. Y1 é 0. Então 0 menos da forma. O y0. Y0 é menos 1. Então ficas com mais 1. Embaixo tem x1 é 4, então 4 menos x0 que é 1.
Assim terá y mais 1 sobre x menos 1, que é igual a 0 mais 1 é 1. 4 menos 1 é 3. Esta expressão é fácil de resolver, porque já tens y mais 1 aqui no numerador, que é igual a 1/3. Essa expressão que estava a dividir, quando passa para lá, multiplica, vezes x menos 1. Então terá y igual a 1/3 de x, 1/3 negativo, este menos 1, ou seja, mais 1, quando passa para cá fica menos 1. Menos 1. Agora, a minha expressão é y igual a 1/3 de x, menos, fazendo o mesmo se eu preciso de 3, aqui 3, multiplica aqui tens menos 3. Menos 1 menos 3 dá menos 4 sobre 3. E isso é o que está representado aqui na opção A desse texto, ok? Na opção A. Então, este foi mais um exercício do número 5 para esse mini teste que foi realizado no exame. Do número 7 foi realizado no exame da 12ª classe. Esse exercício aqui tirei no exame da 12ª classe. Então, vamos lá dar continuidade para o número 6, 7, 8, 9, 10. Mas antes disso é importante recordar que o curso A Morte da Trigonometria está a dar de fazer e está atualizado, pessoal. Quem quer comprar o curso todo da morte da geometria, a morte da trigonometria, é só entrar em contato comigo para adquirir o pacote completo por 350 meticais. Também temos livro Gatilho de Matemática por 500 meticais. Também temos exames resolvidos desde 2014 até 2021 por 350 meticais, passo a passo em PDF. Então, jovem, não perca mais tempo, adquira já um desses materiais ou todos para melhorar e aperfeiçoar mais a sua preparação para os exames de admissão ao ensino superior. Número 6 diz o seguinte: qual é o valor da soma 1 mais 1/3 mais 1/9 mais. Então, queremos determinar neste momento a soma de todos esses valores até o mais infinito. Dá para perceber que por começar de 1 sobre 3, 1 sobre 9, os valores vão reduzindo para 0. Então aqui temos perante uma sucessão pequena, ok? Uma sucessão pequena. E que o limite dessa sucessão é 0. Então é possível somar todos esses termos aqui. Só precisamos conhecer o primeiro termo e a razão. A forma para isto diz que a soma de termos infinitos é igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão que. Então, isto será igual ao primeiro termo, é o número que está à frente, que é 1, sobre 1 menos a razão é este 1/9 aqui, ser dividido por 1/3, ou 1/3 ser dividido por 1. 1/3 dividido por 1 dá 1/3, 1/9 dividido por 1/3 também dá 1/3, então a razão é 1/3. Então, ficaremos aqui com 1 sobre 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2 sobre 3, ok? 2 sobre 3. Então, isto aqui é o inverso de 2 sobre 3. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. É 3 sobre 2. Então, isto está representado com certeza na linha C deste teste. Então, essa questão retirei de uns dos exames também da 12ª classe, só para caprichar um pouco, dar mais nota aos estudantes, né? Porque essa aqui foi muito fácil. Mas agora vamos ver se vocês apresentam o mesmo nível, o número 7 apresenta o mesmo nível de dificuldade. O P 2011, matemática número 19, diz o seguinte: o domínio dessa função dá uma função definida em partes, ou seja, uma função definida em ramos. Então x mais 2, se x for menor ou igual a menos 1, x ao quadrado, se x for maior que menos 1. Então, para saber qual é o domínio dessa função, primeiro supõe-se que por ter aqui um x ao quadrado e um x mais 2 são funções definidas em todo R. Então é possível que essa função esteja definida em todo R, desde menos infinito até mais infinito. Mas também a chance de não estar definida no ponto x igual a menos 1 é um ponto de desconfiança. É possível que essa função seja descontínua nesse ponto. Então devemos analisar se a função é contínua ou não nesse ponto. Se a função for contínua, então desde menos infinito até mais infinito a função existe. Se neste ponto a função é descontínua, então a função não existe nesse ponto. Então será x pertence a R diferente de menos 1. Mas vejam, o limite quando x tende a menos 1 à esquerda dessa função, à esquerda desse lado, teremos que substituir esse menos 1 aqui. Teremos menos 1 mais 2, isso vai dar 1. Agora, o limite, quando x tende a menos 1, também agora à direita dessa função fx. A direita é esse lado aqui onde é maior.
Então, substituindo menos 1 ao quadrado aqui, vai ter 1. Só falta determinar f de menos 1. F de menos 1 é exatamente onde tem igualdade. A função tem igualdade aqui, onde diz é menor ou igual. Então, teremos que colocar menos 1 aqui. Menos 1 mais 2 dá quanto? Também dá 1. Vejam só, os limites laterais são iguais. O limite à esquerda é igual ao limite à direita. Então, a função tem limite. E também é igual ao valor da função no ponto. Então, logo, a função é contínua. De acordo com a continuidade da função, a função é contínua. Se o limite à esquerda, o limite à direita e o valor da função no ponto forem iguais. E é o que está acontecendo aqui. Todos os valores são iguais, então a função é contínua neste ponto. Aproveitar e dizer uma coisa muito interessante. Eu estou a preparar um curso top de gama que estará disponível aqui de forma gratuita. O curso chama-se Limite e Continuidade da Função, para tirar todas as dúvidas que têm a ver com limites laterais, classificação de ponto de descontinuidade, eliminável, não eliminável, segunda espécie, tem a ver com tudo que tem a ver com assíntotas, pessoal, tudo tem a ver com limite e continuidade da função. Você precisa entender análise gráfica, com muita predominância a análise gráfica. Então, vocês vão gostar deste curso que eu estou a preparar. Então, já sabemos aqui que a função é contínua. Então, o domínio dessa função é x pertence a R. Ou seja, intervalo aberto de menos infinito até mais infinito aberto. Agora, o número 8 dizem qual é o termo geral dessa associação. Uma associação desse tipo, para encontrar o termo geral, só podemos testar o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Vamos lá ver este aqui. Para o primeiro termo, teremos raiz de 2 vezes 1 sobre 1 ao quadrado. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Então, o primeiro termo será raiz de 2. Já o primeiro termo será raiz de 2, então não pode ser, porque o primeiro termo é 1. Vamos lá ver este aqui. O primeiro termo será raiz de 1 sobre 1 ao quadrado. Isso dá 1, então acerta. O segundo termo vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Também acerta. O terceiro termo será raiz de 3 sobre A9. Então é exatamente este termo geral dessa associação. Este aqui não vai dar certo. Vejam, o primeiro termo será 1 menos 1 dá 0. Raiz de 0 é 0. Então não vai fechar. Aqui 1 ao quadrado sobre 1 vai dar certo, mas para o segundo termo não vai dar certo, porque 2 ao quadrado será 4 sobre raiz de 2, então isso também não é o que é necessário. A expressão correta é a que está representada na alternativa B deste exame. Agora vamos ver número 20, não é número 20 não, mas é número 9, que saiu do exame da UP 2020 de matemática, e este foi o número 30. E de passar aqui embaixo. Então, pessoal, vamos lá trabalhar este aqui. Certamente eu substituir 7 aqui, terá 7 menos 3 dá 4. Raiz de 4 é 2. 2 menos 2 vai dar 0 sobre. Substituindo 7 aqui, vai ter 7 ao quadrado, que é 49. 49 menos 49 também dá 0. Então, isso dá 0 sobre 0. Já que isso dá 0 sobre 0, temos duas possibilidades de resolver isso. Simplificar a expressão ou simplesmente derivar, né? Vocês já gostam muito de derivada. Vamos fazendo logo derivada, a cena, para verem como é que vai ficar. Será o limite quando x tende a 7 da derivada de 2 menos x menos 3 sobre x ao quadrado menos 49. Então, derivando aqui embaixo, terá um limite quando x tende a 7 de quê? A derivada de 2 é 0, some. A derivada dessa raiz por cada menos será menos 1 sobre 2 raiz de x menos 3. Então, a derivada de x ao quadrado dá 2x, porque a derivada de 49 é 0. Então, a expressão derivada fica exatamente assim. Vamos substituir 7. Então, ficamos com menos. Se vocês têm dificuldade nas derivadas, podem dizer, ensina-nos lá a derivar. Mas derivar eu penso que todo mundo sabe muito bem. Então, ficamos com 1 sobre 2, raiz de 7 menos 3 sobre 2 vezes 7. E será igual a menos 1 sobre 7 menos 3 dá 4. Raiz de 4 dá 2. 2 vezes 2 ficamos com 4 novamente, sobre 14. Os matemáticos sabem bem que esse 4 e 14 vai multiplicar, então teremos menos 1 sobre 4 vezes 4 dá 16, 6 vai 1, 4 vezes 4 dá 4, mais 1, 56, então dá menos 1 sobre 56, menos 1 sobre 56
foi representado muito bem na alternativa C deste exame. Na alternativa C deste exame. E passando para a próxima questão, que é da CIPOL 2014, matemática número 27, diz o seguinte: qual é o valor de m do modo que a função f de x menos x mais 1, 2x mais m, se x for menor que 1, se x for maior que 1, seja contínua, né? Essa função deve ser contínua em x igual a 1. Pessoal, a continuidade é aquilo que já havíamos falado antes. Uma função só será contínua se o limite à esquerda e o limite à direita forem iguais. E forem iguais ao valor da função no ponto. Olhando para isso, a esquerda está aqui, onde vem x menor que 1. Se eu substituir menos 1 aqui, estarei a calcular o limite à esquerda da função. O limite quando x tende a 1 à esquerda dessa função será igual a quanto? Substituindo aqui, terei menos 1 mais 1 vai dar 0. Agora, o limite à direita da função, quando x tende a 1 à direita da função, terei que substituir o 1 aqui na função, ok? Então, 1 aqui será 2 vezes 1, dá quanto? Dá 2 mais m, então será 2 mais m. E o valor da função no ponto também é 0, já que a igualdade está aqui, substituindo 1 aqui é ter 0. Então, para que essa função seja contínua, é necessário que este 0 aqui seja igual a esse 2m. Ou seja, o limite à esquerda e o limite à direita foram iguais, porque o limite já à esquerda é igual ao valor da função no ponto. Então, só fazer 2 mais m deve ser igual a 0. Se 2 mais m é igual a 0, significa que m deve ser igual a menos 2. M deve ser igual a menos 2. Menos 2 é o que foi representado aqui muito bem na alternativa A deste exame. Ok, número 11, passe para a questão seguinte. Vamos passar para a questão seguinte e vamos parar. A questão seguinte é o número 12, que é da CIPOL 2010, matemática número 40. Novamente um problema de limite e continuidade da função. Dizem qual deve ser o valor de k para que seja contínua a função. Para que uma função seja contínua, limite à esquerda e limite à direita devem ser iguais ao valor da função no ponto. Mas aqui tem uma função um pouco diferente, porque aqui não vem uma parte maior e uma parte menor. Ou seja, vem x diferente de 2. X diferente de 2 estão a dizer números que são diferentes de 2. Números diferentes de 2 são números maiores que 2 e números menores que 2. Então, tanto o limite à esquerda, tanto o limite à direita da função quando x igual a 2, vamos encontrar aqui, nesta função. Então, vamos calcular o limite à esquerda e o limite à direita dessa função. Será limite quando x tende a 2, ok? De x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, tanto o limite à esquerda quanto o limite à direita vamos calcular usando a mesma expressão, porque a mesma expressão funciona para números maiores que 2 e para números menores que 2. Então, eu vou colocar aqui o limite quando x tende a 2 só. O limite quando x tende a 2 só. Já resumo esquerda e direita. Este limite certamente dá 0 sobre 0, substituindo aqui. Então, para levantar a indeterminação, desta vez não vou derivar, vou simplificar mesmo. O numerador fatorizando é x menos 2, x mais 2, porque tem duas soluções, 2 e menos 2. Os zeros do denominador é 1 e 2, então podemos colocar x menos 1 e x menos 2. Porque são números que somam dão 3, multiplicam dão 2. Então dá para cortar isto com isto. Ficamos apenas com o limite quando x tende a 2 de x mais 2 sobre x menos 1. Substituindo 2 de novo, teremos 2 mais 2 sobre 2 menos 1. 2 mais 2 é 4, 2 menos 1 é 1. Então o limite à esquerda e o limite à direita são iguais. E são iguais a 4. Para que essa função seja contínua, é necessário que o valor da função no ponto também seja igual a 4. O que tem no valor da função no ponto? Se for anotar aqui, o valor da função no ponto onde tem a igualdade. Igualdade está aqui no x igual a 2. É k mais 3. Então, este k mais 3 deve ser igual a 4 para que essa função seja contínua. Portanto, o limite à esquerda e o limite à direita são iguais a 4. Então, eu ter k é igual a 4 menos 3, logo k é igual a 1. K é igual a 1 é a alternativa D deste teste.
Isso saiu no exame da CIPOL 2010. Eu acho que depois dessa explicação, limite de continuidade da função, vocês já perceberam. Quem ainda não pegou muito bem isso, deve se inscrever no canal para acompanhar o curso sobre limite de continuidade da função. Terá isso muito mais. Até quem domina isso, é importante ver o curso, né? Talvez fechar com o número 13, depois no próximo vídeo vamos trabalhar com este gráfico. Número 3 diz o seguinte: fx é uma função logarítmica, né? Uma função logarítmica com 0 em x igual a a. Então x igual a a é o zero da função logarítmica. Sendo a maior que zero, ou seja, o a que é o zero da função logarítmica é um número maior que zero. Então o zero dessa função é um número positivo. E f de b é menor que zero. Então f de um número b é negativo. Sendo b maior que a, mas b é um número maior que a. Então fx é ímpar, não injetiva, crescente ou decrescente. Ana, tá a sentir essa, John? Uma função logarítmica com 0 x igual a a. Por ser logarítmica, você já elimina a opção a de ímpar. Uma função logarítmica nunca será ímpar nem par. Dizem não é injetiva, também elimina só a função não é injetiva. Uma função logarítmica é uma função injetiva. Traçando retas paralelas ao eixo das abscissas, vai tocar pelo menos em um ponto. Então, falta-se descobrir se a função é crescente ou a função é decrescente. Então, vamos ver bem aqui um pequeno esboço. Uma função logarítmica ou é assim crescente ou é assim decrescente, uma função logarítmica. Quando é crescente é quando a base da função logarítmica b for maior que zero. Aqui, se b for menor que zero. Mas não falaram da base de uma função logarítmica, só falaram dos zeros. Então, vamos lá tentar esboçar o tal gráfico. Então, dizem que tem um gráfico que tem 0 em x igual a a. Esse a é um número positivo. Lá tem números negativos, cá tem números positivos. Então, o zero só pode ser mais ou menos aqui. Vou colocar a aqui. Depois dizem que tem outro número b. Este b é maior que a. Então, este número b não pode estar atrás, só pode estar à frente de a. Então, talvez aqui colocar um b. Dizem que f de b é um número menor que zero. Então, o valor da função quando x for b tem que ser aqui, tem que estar aqui embaixo do eixo das abscissas. Então, f de b está mais ou menos aqui, já que é um número menor que zero. Então, uma função logarítmica passa por este ponto e passa por este ponto. Já dissemos que a logarítmica ou está assim ou está assim. Para passar desses dois pontos, então uma função assim, ok? Então, uma função decrescente, é uma função logarítmica decrescente. Pessoal, foi muito bom estar convosco aqui neste canal, Aulas Online Moçambique, a resolver esses exercícios. Acredito que aprenderam bastante. O que vocês não perceberam muito bem, é só colocar aí nos comentários. Penso que explique mais um tema sobre isto, porque eu não domino esse capítulo. Irei explicar e gravar um vídeo sobre isso, mas dá para perceber logo com 14, 15, 16 que os próximos exercícios são interessantes. Vejam, é um ponto de continuidade eliminável, limite à esquerda e não só, tem mais problemas interessantes que vocês poderão ver aqui. Deixa ela abrir aqui o teste. Assíntota, descobrir a assíntota, o ponto de continuidade eliminável, não eliminável. Verificar se todos esses números que anulam o denominador são assíntotas ou não. É derivada da função por definição mesmo. Assista ao próximo vídeo, que é a parte 2, para poder entender isso. Se você que faz parte da turma dos revoltados, esta foi a correção da primeira parte e dentro em breve iremos gravar também a segunda parte. Tchau, até a próxima.